um destino dos mais desejados. 90 quilômetros de praias tropicais. Lugar de uma vida vibrante. Memórias preservadas e uma diversidade cultural de encantar e se apaixonar. Terra à vista. Porto Seguro. Aqui começou a história do nosso Brasil. Uma viagem inesquecível, a qual quero levar você para colecionar memórias turistando com a AVT. A AVT Viagens e Turismo nos levou a Porto Seguro, cidade localizada no litoral sul da Bahia, a 700 quilômetros da capital Salvador. Para um destino tão requisitado, fomos em 2 grupos. Quem tá feliz por estar em Porto Seguro aí? Um com 55 e outro com 63 viajantes, que seguiram de Alagoinhas e região para conhecerem e desfrutarem de cada detalhe que Porto Seguro oferece. A chegada foi com uma parada mais do que obrigatória, no Centro Histórico de Porto Seguro, para se conectar, entender e reviver um pouco do contexto e o que aqui permanece como raiz cultural. Cada monumento vale o seu registro. Visitação, e paradas para fotos e vídeos. Por aqui, uma das heranças africanas, a capoeira, segue viva, misturando dança, arte marcial e música. Você não sabe o valor que a capoeira tem. Vai, Coutinho! Uma apresentação maravilhosa do show de capoeira que nós temos aqui. Aqui nós vamos aprender um pouco mais sobre essa cultura que é maravilhosa. O pessoal faz um trabalho excelente e mostra o que realmente Porto Seguro tem. Além de um local ser maravilhoso para poder vocês passearem, tem também toda a parte da cultura para que vocês possam curtir e se maravilhar com o que nós temos aqui, beleza? O Joelson Itajaí, ou Cabral, como também é conhecido, foi o nosso guia durante o passeio. Os portugueses viram que os índios tiravam dessa madeira uma tinta de cor avermelhada que servia para pintar o corpo e o rosto na época das festas e das guerras. E aí eles viram que essa tinta tinha uma grande importância na Europa porque a roupa vermelha só quem vestia era a nobreza e a realeza. Então eles viram que essa tinta seria de grande serventia lá e que renderia muito dinheiro.
Então eles passaram a fazer o quê? O extrativismo do pau-brasil e levar essa madeira para Portugal, certo? Ficando como referência da primeira fonte econômica que eles conseguiram encontrar aqui. E isso gerou uma situação tão interessante que eles passaram a fazer um extrativismo tão grande que dizimou com todo o pau-brasil que existia na Mata Atlântica, certo? Então, os portugueses passaram a fazer esse extrativismo e também os outros europeus que não tinham nada a ver com a situação, né, vieram os corsários e piratas da Inglaterra, da Espanha e da Holanda. E os franceses também vieram roubar o pau-brasil e levavam para lá, certo? Tanto que o pau-brasil se tornou a primeira madeira de lei do Brasil. Porque madeira de lei não é aquela madeira forte, robusta, que a gente acha que faz um móvel e ele não acaba nunca. Toda madeira de lei é aquela madeira que tem uma lei que a protege de não ser derrubada. Muitos artesanatos para apreciar e levar de lembrança. A arte aqui é espalhada por todos os cantos e a todo instante sendo produzida aos olhos de quem passa com talento e perfeição. A segunda parada foi para conhecer um dos frutos típicos da bacia amazônica, que chegou na Bahia em 1746. Se tornou um dos principais cultivos da região. Estou falando do cacau, famoso por se transformar no delicioso chocolate. E esse fruto ele foi descoberto, né, para poder se fazer o chocolate por uma civilização muito antiga chamada os astecas. Os astecas e os maias foi quem descobriu essa bebida maravilhosa que eles deram o nome de chocolate. Chocolate na língua asteca significa néctar dos deuses, olha que chique. Era uma bebida que os guerreiros tomavam para poder dar força e energia. E realmente o chocolate tem esse poder. E aí quando veio a introdução, né, dos espanhóis que invadiram o território, e eles acabaram levando também à morte os astecas e os maias, dizimaram com a população e adquiriram o chocolate como propriedade deles. E não ficou por aí. Você ainda verá neste vídeo imagens da visita a uma fábrica de chocolates da região. Vem comigo um pouquinho que eu vou mostrar ali da frente como foi a chegada dos portugueses aqui. A igreja de Nossa Senhora da Misericórdia foi construída em 1526, certo? É uma igreja que faz a referência e foi o ponto de referência onde nasceu a comunidade aqui. A partir da data de construção dessa igreja foi que os portugueses vieram para cá. Esse marco ele só veio em 1503, 3 anos depois do descobrimento, certo? Aí, em relação ao marco, o que é que eu falo? O que é um marco de posse? Por que eles fizeram esse tipo de marco? Então, a história do marco é bem interessante, porque os portugueses eram os grandes navegadores, mas eles, ninguém fala assim, vou fazer um marco de posse, não é isso? Para poder botar lá em Porto Seguro, não vou, ninguém fez isso. Então, a história conta que
A ideia do marco de posse chegou quando Diogo Cão, um navegador português que desbravou Angola, fazendo um reconhecimento do rio lá em Angola, ele chegou no retorno dele, ele viu uma pedra muito bonita e resolveu mandar o escrivão escrever lá: aqui esteve a mando do rei de Portugal, Diogo Cão, na data tal, tal, tal. E ele deixou esse marco lá e foi embora para Portugal. Quando ele chegou em Portugal, ele falou assim: ó, deixei um marco em algum lugar na costa da África. E aí os portugueses criaram a ideia de se fazer marcos padrões para poder levar nas embarcações e colocar nos lugares onde eles fossem. Ao lado da igreja foi construída a primeira escola do Brasil a ensinar a gramática latina e o primeiro local onde os padres jesuítas passaram a catequizar primeiramente os indígenas e depois passaram a catequizar também os escravos. E essa briga durou muitos anos, ele contra os senhores de engenho, para poder catequizar e fazer as pessoas terem cultura, os negros principalmente. Mas esse acordo nunca chegou. Então, o fato dos negros fugirem das senzalas para irem se abrigar em quilombos, certo? E também lá no Rio Grande do Sul, nas missões, certo? Gerou um atrito muito grande entre o governo e os senhores de engenho. E aí chegou um momento em que o governo teve que ceder, porque quando um escravo fugia, o senhor de engenho tinha dois prejuízos. O primeiro é que ele perdia um trabalhador na roça, e o segundo é que ele perdia o dinheiro que ele pagava pelo negro. E isso gerou uma situação financeira muito forte. Então daí veio a ordem do governo de expulsar os padres jesuítas do Brasil. Então os padres foram expulsos e aí nós perdemos também a nossa escola, porque foi destruída justamente nessa época, tá bom? Graças a Deus eles permaneceram, deixaram a igreja em pé e essa igreja permanece até os dias de hoje. Passado esse fato, a igreja ela permaneceu e foi doada para os negros. Essa vila hoje ela é um patrimônio histórico, é tombada pela Unesco e também pelo IPHAN, certo? Todo o tempo que vocês vierem aqui, não importa o tempo que permanecer, isso aqui nunca pode ser mudado, tá? Somente as cores, né, e tal, e por dentro das casas. A fachada ela tem que permanecer sempre a mesma, porque é tombado realmente e não pode ser modificado, tá bom? O casario ele representa várias situações, certo? Por exemplo, por que as casas são coloridas? As casas são coloridas, gente, porque naquela época não existia número nas casas. As famílias eram identificadas pela cor da casa. Hoje, como tem número, já tem casas com a mesma cor, mas geralmente cada um tinha a sua cor ali para poder demonstrar a família sendo representada, certo? E além disso, temos também os beirais, que é essa fachada larga no pé do telhado. Aí nós temos os beirais, ele é denominado eira, beira e tribeira, certo? Eira, dinheiro, beira, cultura, tribeira, poder. Então quem tinha os três beirais fazia na fachada da casa um beiral largo, certo? Para representar a grandeza e o status daquela família, representada por essa fachada. Quem tinha a fachada mais larga tinha os três beirais, eira, beira e tribeira, dinheiro, cultura e poder. Quem fazia a fachada mais fina só tinha eira e beira, não fazia parte do poder, era considerado classe média. Aquelas duas casas ali, ó, você pode reparar que só tem a fachadinha mais fininha. E lá na frente, aquelas duas casas lá, marrom e azul, vocês podem reparar que não tem beiral nenhum. Daí é que vem o ditado sem eira e nem beira, que todo mundo fala e a gente não sabe de onde é que vem. Pertenceu ao primeiro médico de Porto Seguro, né? Foi a pessoa mais ilustre que Porto Seguro teve na época, porque foi um cara que se formou na Faculdade de Medicina da Bahia. Ele chamava-se Dr. Antônio Ricaldi. E hoje o nome da rua em homenagem a ele. Enquanto um grupo chegava, o outro foi conhecer o distrito de Trancoso.
lugar de paisagens lindíssimas que proporcionaram um dia mais que especial aos viajantes. Desta vez fomos acompanhados pelo Júnior Leite, guia de turismo local. Meu nome é Júnior Leite, sou guia de turismo há 22 anos em Porto Seguro e hoje nós estamos aqui na Praia dos Coqueiros, em Trancoso, com o grupo da AVT, o grupo do Antônio. E esse é um destino que dispensa comentários. Trancoso hoje é o destino queridinho dos ricos e famosos, das celebridades, mas é também um destino perfeito para você, que é um turista comum, que não é rico, que não é famoso, mas que quer conhecer um lugar muito bacana. Venha para Trancoso, é um lugar realmente diferenciado, é uma das praias mais bonitas do litoral brasileiro, é onde você tem uma gastronomia absurdamente boa, é onde você tem uma natureza muito preservada e é onde você pode ser muito feliz. Então, você que está aí assistindo esse vídeo agora, vem para Trancoso que você não vai se arrepender. Segundo documentação da Marinha, foi no Rio dos Frades, em Trancoso, que a esquadra de Pedro Álvares Cabral desembarcou em 22 de abril de 1500, tomando posse do Brasil em nome de Portugal. O povoado permaneceu desconhecido nacionalmente até ser descoberto no fim dos anos 1970 pelos hippies. Na época, era só um conjunto de casas dispostas ao redor de um grande gramado, o chamado Quadrado, com uma igreja ao fundo, de onde se tinha uma visão panorâmica do mar. Bom, como prometido, estas são imagens da nossa visita à fábrica de chocolates de Porto. Aqui ela vai descascar a amêndoa do cacau, triturar ela, que aí depois de triturada é chamada de nibs. Aí vocês podem ver aqui, ó, na caixa branca. Além de vermos de perto o processo de fabricação, também foi possível degustar e adquirir produtos ali comercializados.
é hora de dar aquela paradinha no hotel para descanso e reabastecimento das baterias para a noite. E em se tratando de hospedagem, esse é um dos diferenciais da AVT: o cuidado em escolher os melhores hotéis e as mais convenientes e aconchegantes acomodações. Um grupo ficou no Capoeira Villagem, este encanto de lugar, que ofereceu uma bela estrutura e um atendimento acolhedor. Já o segundo grupo desfrutou das instalações do Safira Praia Hotel, nota máxima em todos os quesitos. O dia ainda não terminou e cada instante é para ser muito bem aproveitado. Assim fomos nós conhecer a famosa Passarela do Descobrimento, ou Passarela da Cultura. Ponto de encontro de turistas com diversas opções, desde bares, restaurantes, gelaterias, som ao vivo, lojas e barracas de artesanatos, artistas de rua e tantas outras. Estamos aí dando todo esse apoio à galera aí. Um abraço aí para todos e vamos aproveitar esse dia maravilhoso. Como disse o Antônio, mais um dia se iniciou e desta vez a oportunidade de encontro dos dois grupos. Aqui abro parêntese para destacar um outro ponto de escolha criteriosa da AVT: o transporte. A segurança e o conforto são primordiais
e as empresas Transenrique e Cruz nos conduziram com excelência em seus duplos decks. Fomos ver e vivenciar de perto a cultura indígena da aldeia Pataxó Mirauê. Ele vai fazer a dança para vocês também, aí vamos conhecer o local e toda a cultura indígena aqui dentro, tá bom? Então, pessoal, está todo mundo caracterizado. Quem quiser tirar fotos com os vídeos, se vestir também com a roupa dele, pode ficar bem à vontade. Beleza? A nossa permanência aqui é de 1 hora. Então, se são agora 9h30, 10h30, o ônibus vai estar saindo para a gente ir para a praia. Ok? Além de apresentações assistidas, foi possível adquirir produtos e curtir um pouco do ambiente indígena e seus protagonistas. Aí eu quando já última, captar também de sangue, chega do Mirauê, né? O Xaricuã Pataxó, né? Bom dia a todos, né? Eu me chamo Xaricuã Pataxó, né? Estamos aqui no Chega do Mirauê, né? Esse lugar sagrado, né? Estamos com a AVT, Agência Turismo. Estamos aqui, né? Convidando, né? Todos os visitantes, né? Para conhecer um pouco da nossa cultura Pataxó, né? Aqui no Centro Cultural de Chega do Mirauê. Sol brilhando, hora de praia. Nosso ponto de ancoragem foi na Coroa Vermelha, mais uma belíssima atração de Porto Seguro. Mar calmo, natureza encantadora. Excelentes opções de barracas e serviços opcionais para todos os gostos.
sou Joana, estou fazendo um passeio de lancha aqui em frente a Sambite. Esse passeio leva para onde? Vai para as piscinas naturais. Lá tem um mergulho com peixes, tem uma menina para fotografar também, você ganha foto de graça e vai até o Caminho de Moisés esse passeio. Obrigado. Não acabou por aqui. Um grupo ainda foi curtir a noite de Arraial da Ajuda, com direito a travessia de balsa e muita música ao vivo. Confesso que a vontade é que não acabe, mas foi chegando ao final desta aventura inesquecível. Um sentimento de gratidão e uma grande alegria por tudo vivido durante estes dias. Foi algo extraordinário, de excelência, acolhimento, qualidade, profissionalismo. Tudo isso você vai encontrar aqui na AVT Turismo. As acomodações de primeira, passeios extraordinários. Convido a você, venha conosco para os próximos. Sem falar que conhecemos pessoas extraordinárias, um passeio ordeiro, organizado, com muita educação, fazendo com que a gente tivesse umas melhores experiências. A AVT Viagens e Turismo agradece a sua companhia durante todos estes dias. Que venham mais viagens, novos destinos e nós vamos convidar você. Sabe para quê? Para turistar com a AVT. Turistando com a AVT.